Olá, alunos, tudo bem? No vídeo de hoje, então, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Primeira Guerra Mundial. No primeiro vídeo, a gente viu o cenário da Europa antes da guerra, né, e como se foi se formando o cenário da Europa para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, as principais causas e os principais motivos que levaram a essa grande guerra, que aconteceu entre 1914 e 1918. Na aula de agora, vamos dar prosseguimento aos estudos, entrando de fato na Primeira Guerra Mundial e nas fases desse grande conflito. Bom, inicialmente levando em consideração alguns pontos importantes, que se trata de uma guerra travada entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente e ocorreu entre 1914 e 1918. As causas principais, já tratadas na aula anterior, foram o imperialismo, o nacionalismo, as tensões entre as nações, né, como o revanchismo de vários momentos anteriores, e aquele cenário de paz armada, onde as nações da Europa acreditavam que os conflitos poderiam ser resolvidos de forma pacífica, mas ao mesmo tempo cada nação ali promoveu o seu armamento bélico, né, uma verdadeira corrida armamentista, e aí promovendo então esse cenário de paz armada. O estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, levando ao rompimento entre Sérvia e Império Austro-Húngaro. Só relembrando, né, a Sérvia pertencente à região central da Europa, que desejava e tinha interesses de maiores autonomias e independência, juntamente com a questão do nacionalismo que estava muito presente nas nações da Europa. Então, todo aquele povo sérvio, aquelas regiões menores, não queriam mais a imposição dos impérios europeus que existiam na época, tanto o Império Turco-Otomano como o Império Austro-Húngaro. E, num dado momento, né, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro estava visitando as regiões sérvias nesse momento de conflito e de tensões entre as nações. Quando o príncipe herdeiro, né, Francisco Ferdinando, estava nas regiões juntamente com sua esposa, ele acaba então sofrendo um atentado de um grupo nacionalista sérvio, um grupo terrorista, na verdade, que promoveu esse atentado, né, tentando mostrar que a Sérvia não faria parte mais de um império estrangeiro, e aqui acabou levando à morte do arquiduque Francisco Ferdinando, tudo bem? Esse foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. De um lado a Tríplice Aliança e do outro lado a Tríplice Entente, formando aí várias coligações e várias alianças. A maioria dos países que participaram de forma indireta se associaram à Tríplice Entente, né? Tendo aí vários aliados, né? Várias nações como aliadas. A linha do tempo da Primeira Guerra Mundial pode nos mostrar, então, um cenário marcado principalmente pelo surgimento do nacionalismo, o evento do imperialismo, né, onde as nações começam a disputar territórios tanto na África quanto na Ásia, e muitas nações não aceitam essas divisões, o que vai aumentar então o conflito entre os países da Europa. Então nós temos aí um cenário marcando a Europa de forma bem exacerbada na questão tanto do nacionalismo quanto na questão do revanchismo. Além também da Europa nesse momento estar vivendo a fase alta da segunda revolução industrial, um pleno desenvolvimento tecnológico para a época, impulsionou então a urbanização, um avanço do entretenimento, das artes, da pintura, da literatura, tudo isso dando a entender que a Europa estava no caminho certo, no caminho de progresso e desenvolvimento. Essa fase também é conhecida como Belle Époque, né? A Belle Époque, a bela época onde o progresso estava de fato acontecendo na Europa. Ao mesmo tempo, esse conflito e essa tensão entre as nações, é por isso que se dá o nome de paz armada. Em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial e em 1919 tem a assinatura do Tratado de Versalhes aos países derrotados. Lembrando que a Alemanha foi o país que mais sofreu aí com o Tratado de Versalhes. Alguns historiadores falam que o Tratado de Versalhes foi uma das causas do que viria a acontecer a Segunda Guerra Mundial. O conflito da Primeira Guerra Mundial. Os países envolvidos, né, os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança e Tríplice Entente. No início, a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria, Hungria, Império Otomano e Itália. Em 1915, a Itália adere à Tríplice Entente e em 1917 a Rússia sai da Tríplice Entente e entra então os Estados Unidos. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento apenas desses países, como já mostramos na imagem ao lado, né, onde diversos países entraram aí para auxiliar a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, que basicamente era dominada pela Rússia, Inglaterra e França. Lembrando que a Rússia sai em 1917 no movimento interno da história da Rússia, conhecida como Revolução Russa, entrando então as nações, a nação dos Estados Unidos.
Localização do conflito da Primeira Guerra Mundial. Os combates da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. E na Europa, então, vai se destacar duas frentes. A frente ocidental, em que os alemães lutaram contra a França e a Inglaterra, e a frente oriental, quando a Tríplice Aliança precisa enfrentar o exército russo. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Turco Otomano. Então, essas duas frentes eram frentes muito importantes, a frente ocidental e a frente oriental. Lembrando que é muito comum a divisão de grandes eventos para melhor entender, de forma mais didática. A Primeira Guerra Mundial é dividida em dois períodos. A primeira fase, conhecida como Guerra de Movimento, e a segunda fase, conhecida como Guerra de Trincheiras. A Guerra de Movimento ficou no ano de 1914, no início da Primeira Guerra. Já a segunda fase, a Guerra de Trincheiras, ficou entre 1915 e 1918, até o fim da Primeira Guerra Mundial, levando à vitória da Tríplice Entente. Na primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França. Então, o Império Alemão, na época, tinha grandes interesses em dominar a capital francesa, a cidade de Paris. Esse plano foi elaborado por um conde alemão e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Lembrando que a primeira fase acontece entre 1914, são os primeiros momentos ali da Primeira Guerra Mundial. Já na segunda fase da Primeira Guerra, poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, inicia-se a segunda fase da guerra, caracterizada pelas trincheiras. As trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre uma trincheira e outra era mínima. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido por sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir proteção das tropas e também informar as tropas inimigas quando essas se aproximavam. Nessa guerra, na Guerra de Trincheiras, na segunda fase da Primeira Guerra Mundial, foram utilizadas pela primeira vez as armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico e, com o passar do tempo, esse gás clorídrico foi utilizado por franceses e britânicos. No fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. Lembrando das frentes, A Primeira Guerra Mundial teve duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental. Duas frentes muito importantes para que a Tríplice Entente conseguisse, de fato, vencer a Tríplice Aliança. Temos aqui, então, uma imagem das trincheiras, verdadeiros buracos onde os soldados ficavam escondidos. Na frente ocidental destacam-se as batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados, de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesada derrota ao russo em batalhas como a Tannenberg, garantindo conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição ao Império que o Império Otomano promoveu contra os armênios, o que levou ao famoso evento conhecido como Genocídio Armênio. A Primeira Guerra Mundial também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre a nação da Inglaterra e a Alemanha, uma disputa acirrada pelos espaços, tanto no mar quanto espaços aéreos. Em 1917, os Estados Unidos entram na guerra e, nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas na frente oriental e passando por uma grave crise econômica interna, retiram-se da guerra, que é o início, então, do evento conhecido como Revolução Russa de 1917. O conflito se encerrou como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. Aqueles que implantaram a república no país após a revolução dentro da Alemanha optaram por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos. Lembrando que armistício é um acordo formal segundo o qual partes envolvidas em conflito armado concordam em parar de lutar. Não é necessariamente o fim da guerra, uma vez que pode ser apenas um cessar-fogo enquanto tenta se realizar um tratado de paz, tudo bem? A Alemanha, então, acaba cedendo a esse armistício porque ela mesma acaba enfrentando uma crise interna dentro de seu país, derrubando o Império Alemão e instituindo na Alemanha
uma república alemã. Então, aí iniciando períodos de acordos de paz entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, essas são as fases da guerra para a Primeira Guerra Mundial. O fim da Primeira Guerra Mundial, né, foi envolvido aí, se encerrou como resultado do esfacelamento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria-Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. A Alemanha acaba cedendo porque ela está passando por uma revolução interna, derrubando a monarquia alemã e instaurando uma república, e os que assumiram a República Alemã acabaram optando por um armistício para colocar fim à guerra após 4 anos e até mesmo para recuperar a economia alemã, que estava já em desvantagem. Foi assinado em 1919 o Tratado de Versalhes, marcando finalmente a vitória da Tríplice Entente. Então, esses são partes aí importantes do conflito da Primeira Guerra Mundial, que envolveu diversos países. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, aconteceu a derrota da Tríplice Aliança. Em junho de 1919, aconteceu o Tratado de Versalhes. A guerra provocou a morte de quase 13 milhões e deixou 20 milhões de feridos e mutilados. Os países vitoriosos haviam perdido grande parte de sua população masculina jovem e quem voltou estava mutilado ou com sérios problemas mentais. Perdas materiais também eram enormes e havia que reconstruir estradas, pontes ou cidades inteiras. Começou um período de declínio na Europa, com sérios problemas sociais e de desemprego, muita fome e muita miséria. A instabilidade política e social favoreceu o surgimento de regimes totalitários, que seria uma política exagerada, tendo como bandeira o nacionalismo para cada nação. Diante desse quadro, as sociedades viviam apreensivas com a possibilidade de um novo conflito mundial de maiores proporções e consequências maiores do que o primeiro, o que de fato aconteceu. Anos depois, a Europa viu presenciar a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, né? Como ficou a Alemanha após o Tratado de Versalhes em 1919? Ela foi a nação que sofreu a maior derrota. Em junho de 1919, ela assinou o Tratado de Versalhes, onde os derrotados alemães aceitaram duríssimos termos que a Alemanha teve que aceitar. Perdeu todas as suas colônias, perdeu territórios na Europa, devolveu a Alsácia-Lorena para a França. Vamos lembrar do revanchismo francês. A França nunca aceitou ter que dar a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, lá na Guerra Franco-Prussiana. Então, a França, que era parte da Tríplice Entente, acabou obrigando a Alemanha a devolver os territórios. Pagaram uma multa pesadíssima, o país entrou numa grave crise econômica e suas forças militares foram restritas. Esse cenário pode ser visto como uma porta de abertura para o surgimento e crescimento do nazismo na Alemanha, que vai eclodir lá na Segunda Guerra Mundial. Também ocorreu para o fim da Primeira Guerra Mundial, como consequência, o fim de antigos impérios europeus. 4 impérios que eram considerados sólidos antes de 1914 simplesmente desmoronaram. Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Russo e Império Otomano. Dos escombros desses impérios surgiram novos países, como Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Áustria-Hungria, Estônia, Lituânia e Letônia. Vale lembrar que muitos desses países, no decorrer do tempo, da Idade Contemporânea, também sofreram processos, outras crises civis, que levaram também a outras divisões internas, produzindo então a formação de novos países depois, como foi o caso da Iugoslávia, que no fim, né, desse país Iugoslávia surgiram aí 7 países, só para termos uma noção. Já o Império Otomano viu suas fronteiras diminuírem, surgiu o moderno Estado da Turquia, que teve que reconhecer a independência da Armênia. Outro fator também, coube à França e à Inglaterra administrarem sob um mandato, né, ou sobre um contrato, os territórios da Líbia, Líbano e Iraque. Então nós temos a Europa antes da Primeira Guerra e a Europa depois da Primeira Guerra, sofrendo aí um processo de divisão territorial e a formação de vários novos países para o cenário e para a geografia da Europa. E assim chegamos ao fim, agradeço a participação de vocês até aqui. Vimos então nessas 2 aulas todo o cenário da Europa, os conflitos, né, a tensão armada entre as nações e os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, bem como as fases da Primeira Guerra Mundial, que foi dividida em 2 fases principais. E então as consequências da Primeira Guerra Mundial. Bom, é isso, até o próximo vídeo.
Tchau!